Agora foi. À Boa noite, Di. noite. Como É, Bora esperar que a galera ir entrando um pouquinho. A gente fez uma primeira tentativa, não deu certo, mas agora vai. agora? Boa noite, pessoal que tá chegando. Boa noite, Valmir. Valmir, Boa noite, Vitória. Patrick tá aí. Boa noite, Carmen. Que lindas. Obrigada. Flávio, boa noite. Boa noite. Então, eu vou começar, Edi. Tá E bom. aí, Pode. a galera vai entrando, mas eu vou começar logo. Tá me ouvindo bem? Tô. Tá bom, Tá me ouvindo bem também? tá bom. Então, boa noite, galera que tá chegando. Boa noite a todos. Aos amigos da EDI que estão na live. Eu sou a Fadiane Cardoso, pedagoga e produtora cultural. E eu tive um projeto aprovado no edital de Juventude Ativa, coordenado pela Secult e apoiado pelo Movimento de Emaús também. E nós produzimos o vídeo, né, e escolhemos o tema bullying. E nesse tema nós destacamos a história, né, de pessoas de cabelo crespos e cacheados que sofrem ao longo da vida, na escola, nos lugares, né, por onde passam, que sofrem situação de bullying, são rejeitados por conta de seus cabelos. E infelizmente a sociedade normaliza isso, né? Como se isso não causasse nenhuma dor na pessoa que ouve, na pessoa que muitas vezes é humilhada, né? Então nós produzimos um vídeo que contava, né, as nossas experiências, minha e das meninas de onde eu faço meu cabelo também, que também já foram vítimas de bullying, né? E em contrapartida à Lei Aldir Blanc, que é uma lei de incentivo à cultura como forma de é como se fosse um auxílio emergencial aos fazedores de cultura, né? Nós estamos fazendo essa live como contrapartida à premiação que nós recebemos. Então, essa já é a segunda live, né, em que a gente aborda esse tema. A primeira live, inclusive, eu agradeço a todos que estiveram presentes, as meninas do salão, a equipe do salão Black Art, né, que desde sempre, lá no início, super aprovou a ideia e apoiou a gente, sempre esteve com a gente. E no dia da live também deram ótimas contribuições para o projeto. E no final a live caiu e eu não consegui agradecer todo mundo. Então, obrigada a todos que estiveram presentes, aos que depois que a live encerrou assistiram mesmo assim. Eu estou muito feliz com o retorno que vocês estão me dando. Isso mostra que a gente está fazendo um bom trabalho, que o objetivo maior é a gente fazer com que as pessoas reflitam, né, acerca das suas atitudes, parem para pensar que às vezes uma brincadeira, uma simples brincadeira, que para a gente é brincadeira, para o outro pode ser ofensivo, né? Então, eu estou muito feliz com o retorno de vocês, com tudo que eu tenho escutado. E a segunda live é hoje, eu convidei a Ednilze. A Ednilze, além de ser uma profissional por quem eu tenho muita admiração, né? Acredito que o nosso período de convivência no movimento de educação, movimento, eita, até me enrolei. Lá no MEP, Movimento de Educação Popular dos Jurunas, né? Foi um período que eu aprendi muito com a Ednilze. Ela, assim, leva o MEP, assim, nas costas. É alguém por quem eu tenho muita admiração.
muita mesmo. Inclusive, tipo, quando eu pensei em chamar alguma profissional para contribuir com a gente, ela foi a primeira pessoa que me veio na cabeça. Até porque a Edi, eu conheci a Edi já tinha um black assim que eu já super admirava, né? E depois ela me contou como foi que ela alisou, usou trança, cortou. E agora cortou de novo. Já faz um tempo que eu não vejo a Edi, já vi que ela já cortou o cabelo, né? Então eu tô muito feliz de tu teres topado participar com a gente dessa live, né? Contribuir com o teu conhecimento. Então, te apresenta para quem ainda não te conhece. E, ó, Edi, a Gleice falando, a Edi vai chorar. Boa Pode noite, falar, Edi. Boa noite, Padiane. Muito obrigada. Primeiramente, pelo convite de participar do teu projeto, da tua live. Eu me sinto muito honrada em saber que eu fui uma das primeiras pessoas que tu pensou e agradeço também pelos teus elogios, pelas tuas palavras de incentivo a mim também. Para quem não me conhece, principalmente os amigos da Fadiane, eu sou Ednilze Magno, eu sou pedagoga, assim como a Fadiane, formada pela UEPA, e a gente se conheceu pelo MEP, pelo Movimento de Educação Popular do Jurunas, no qual nós duas atuamos como pedagoga. E lá a gente pôde conhecer um pouco a realidade do movimento, dos jovens da periferia e colocar em prática o que a gente aprende na universidade, né, Fadiane? Que a gente sabe que a teoria que a gente descobre dentro do ambiente universitário é uma coisa e quando a gente vai para a prática é totalmente diferente. A gente tem que ir adaptando os nossos saberes com as demandas que a gente vai enfrentando diariamente. E uma dessas demandas acaba sendo o bullying, porque a gente trabalha dentro do movimento com o cursinho. E o cursinho ele atende jovens do bairro do Jurunas e dos outros bairros adjacentes. Então, a gente tem um contato com um público que ele é majoritariamente nesse período, nessa fase da vida, onde a gente sofre um maior número de bullying. Então, a gente também acaba enfrentando esses desafios dentro do projeto e é muito importante estar aqui para a gente poder debater sobre isso. Eu agradeço novamente por ter me chamado e vou contribuir do que eu puder com o teu projeto. Obrigada, Edi. Então, a gente vai logo, já nos apresentamos, né? Vamos falar agora especificamente sobre o bullying. Um pensamento assim meu, o que que eu percebo quanto vítima de bullying e quanto educadora também. Eu percebo que muitas pessoas, hoje em dia, quando vão zoar uma com a outra, ou até mesmo tem o sentido de ofender mesmo a outra, elas falam, hoje em dia tudo é bullying, hoje em dia não se pode falar mais nada que tudo é bullying, né? E isso é um pensamento que eu já parei, né, para pensar várias vezes e me dei conta de que, assim, hoje, hoje eu acho assim que as pessoas falam, tratam bullying como se fosse algo normal, né? E elas não, e na verdade elas não sabem de fato o que é bullying, né? O, tem a situação do bullying e tem a situação de casos isolados, que muita gente confunde casos isolados com o bullying. O bullying, a Edi vai explicar mais um pouquinho, gente, para vocês, alguns fatos, algumas dicas, ela vai ampliar mais a contribuição dela depois, né? Por enquanto estou dando uma visão minha. As pessoas tratam o bullying como algo normal, só que elas não sabem de fato do que se trata. O bullying, ele é um caso quando se torna situações repetitivas, entendeu? Por exemplo, a situação do meu cabelo, quando eu ia para a escola, sempre tinha um grupo determinado de pessoas que usavam termos, me constrangiam de alguma forma. Isso se caracteriza como bullying. Situações isoladas a gente não pode definir como bullying. O que não deixa de ser uma situação de desrespeito, não deixa de ser uma questão de intimidação, de constrangimento que a pessoa passa. Mas o bullying em si
ele é uma repetição desses atos, entendeu? Então, eu queria, Di, que tu falasse um pouco sobre o que é e o que não é bullying, como que ele acontece, quais são os tipos de bullying. Eu queria agora que tu falasse um pouquinho sobre isso. A Carmen fez uma pergunta. Só um minuto. O bullying, ele é um tipo de intimidação sistemática. Só um momentinho, rapidinho, pode ir, licença. Já começou a minha live. Aguenta aí. Enquanto a gente vai verificar o que está acontecendo, eu vou ler uma pergunta aqui. A Carmen perguntou assim: isso que queria saber, vocês acham mais fácil combater na infância ou na juventude? Essa pergunta, Edith, pode responder depois? Sim. A gente volta para responder. Continuando o que eu estava falando, o bullying, ele é uma intimidação sistemática, como a Fadiane falou. Ele acontece por meio de processos repetitivos. Então, uma pessoa ela acaba sofrendo esse tipo de intimidação de várias vezes. Então, isso acaba se tornando bullying. Um tipo de violência relacionada a uma pessoa, por exemplo, na escola ou na igreja ou um círculo de amigos. Então, é uma pessoa que é escolhida, assim, escolhida entre aspas, pelo grupo para receber aquele tipo de intimidação. Então, isso acaba se tornando bullying. E esse bullying, ele é todo ato de violência. Pode ser física, pode ser psicológica, pode ser intencional e ela vai ser repetitiva. Esse ato, ele pode ter motivação, uma motivação evidente, e ou não. Muitas vezes é só mesmo como eles falam, zoeira, né? Mas ele tem uma fundamentação, certamente. E ele é praticado por indivíduos ou geralmente por grupos. Por exemplo, um grupo de amigos. Aí dentro desse grupo de amigos acaba tendo uma pessoa onde ela é vítima de um bullying. Muitas vezes por um integrante desse grupo ou muitas vezes, geralmente, né, pelo grupo todo. Então essa pessoa acaba se tornando a cobaia. O bullying ele pode ser praticado contra uma pessoa, da mesma forma como ele pode ser praticado em grupo, ele pode ser praticado direcionado a uma pessoa ou a mais de uma pessoa. Por exemplo, duas pessoas no grupo sofrem o mesmo tipo de bullying ou bullying diferentes. Então, não tem assim, um número exato de tanto de praticante quanto de pessoas que recebem o bullying. O que é certo é que são tipos de violências repetitivos que essas pessoas sofrem. O objetivo do bullying é de agredir ou intimidar a vítima, de alguma forma. Então, usa-se desse artefato para que deixe a vítima constrangida de algum modo. E essas violências elas acabam causando na vítima angústia, desencadeia vários outros tipos de problemas psicológicos, problemas de relações, e eu vou explicar um pouquinho mais para frente quais são as reais Consequências. as causas que o bullying dá para a pessoa, não é a causa, meu Deus, os problemas advindos do bullying, né, que as pessoas acabam desenvolvendo por sofrer esse tipo de violência. E nessa relação onde uma pessoa sofre bullying, nesse tipo de relação, acaba havendo um desequilíbrio de poder, porque geralmente a pessoa que faz o bullying, que pratica o bullying, ele acaba se tornando mais poderoso em relação à pessoa que recebe, porque ela acaba se sentindo inferior, porque de alguma forma ela não se enquadra, ela não se sente pertencente daquele grupo ou daquela situação, e ela acaba se inferiorizando em relação ao praticante. E isso pode acontecer tanto do praticante para a pessoa que sofre, por exemplo, se eu pratico bullying com uma pessoa, eu vou me sentir inferior, porque de alguma forma eu vou estar humilhando, ofendendo, desrespeitando a pessoa. Então isso pode alimentar o meu ego. E dessa mesma forma, a pessoa que ela acaba sofrendo bullying, ela vai se sentindo inferior, porque ela está sendo humilhada, ela está sendo desrespeitada, desvalorizada. Então, é uma relação extremamente de poder, assim. Mais alguma coisa, Fadiane, que eu posso comentar sobre o que é o bullying? Eu queria responder a pergunta da Carmen. Bora ver. A Carmen perguntou, cadê?
A Carmen perguntou, quando tu falaste do cursinho e tal, da juventude, ela perguntou se a gente acha mais fácil combater o bullying na infância ou na juventude. O bullying ele deve ser combatido desde os primeiros momentos onde a criança começa a entender, porque faz parte da educação a gente dizer para uma criança que ela não deve praticar bullying, é antiético, é imoral a gente praticar bullying. Então, desde quando começa o processo de educação, a gente vai ter que ir colocando que não pode praticar bullying, tem que respeitar os colegas. Então, inicia na infância e vai se repercutindo até a vida adulta, porque a gente adulto pratica bullying. Então, como a educação ela sempre é permanente, trabalhar em cima da assim, acerca do bullying, a gente deve ir ensinando desde sempre. Certo. E tu já falaste quais os tipos de bullying? Vou falar. Existe o bullying que é praticado na vida real, que esse bullying ele é chamado como bullying comum, que a gente reconhece no dia a dia. E tem o cyberbullying, que é o bullying cometido na internet, na qual as pessoas se apropriam de fotos, de fatos, de dados pessoais das pessoas e vão publicá-las ou expô-las na internet. Então acaba se tornando uma perseguição virtual. E isso é configurado como cyberbullying. E o bullying, no geral, tem várias classificações. Eu vou citar as 8 classificações. A primeira é o bullying verbal, no qual a pessoa insulta, xinga, ela apelida de forma pejorativa os outros. Então, esse é o bullying verbal. O bullying moral, que é o número 2, ele é praticado na forma de difamação, calúnia, espalhar notícias falsas das pessoas. Esse é o número 2. A terceira modalidade de bullying é a sexual, no qual a pessoa assedia a outra, ela induz ou ela abusa a vítima. A quarta modalidade de bullying é o bullying social, no qual as pessoas elas ignoram a outra, elas isolam, elas excluem do grupo. Então, esse é o configurado como bullying social. A quinta modalidade é a psicológica, na qual a pessoa passa a perseguir a outra, a amedrontar, a aterrorizar, a infernizar, a dominar, a manipular as outras pessoas. Então, esse é uma prática de bullying psicológico. A outra modalidade é o bullying físico, no qual as pessoas socam, chutam, batem, ou seja, partem para violência física mesmo. A sétima é o bullying material, no qual as pessoas elas furtam, elas roubam ou elas destroem alguma coisa, algum bem de uma outra pessoa. O oitavo tipo de bullying é o virtual, no qual passa-se a depreciar a pessoa, a inventar ou a enviar mensagens por meio da internet e invadir a intimidade das pessoas. Por exemplo, pega uma foto e posta como se a pessoa mesmo estivesse fazendo a postagem. Então, isso se configura como bullying virtual. E o último... Não, esse é o último que é o bullying virtual, onde as pessoas elas podem adulterar os dados das outras para poder chantageá-las ou praticar as outras formas de bullying por meio dessa modalidade. E é importante destacar que um bullying ele geralmente está ligado ao outro. Uma modalidade de bullying geralmente ela está ligada à outra. Nunca acontece de forma isolada, porque a pessoa ela pode sofrer vários tipos de bullying, por exemplo, em uma única maneira. Ela pode sofrer o bullying físico, o psicológico, o sexual, tudo no mesmo ato. Então, eles nunca ficam separados. Dificilmente a pessoa vai receber só um único tipo de bullying. Geralmente, ele vai estar associado ao outro. Sim. Falando assim mais um pouco disso, é importante a gente identificar quando a pessoa ela está sofrendo esse tipo de bullying. É importante a gente poder identificar para poder fazer algum tipo de ação para mudar, né? Para transformar esse tipo de violência. Como é que a gente identifica uma pessoa que ela sofre bullying? Ela passa a não ter vontade de sair para os lugares, por exemplo. Ela não quer. Se ela sofre bullying na igreja, ela não vai mais querer ir para a igreja.
se ela sofre bullying na escola, ela não vai mais querer ir para a escola. Então, ela acaba se tornando antissocial por não querer mais frequentar o ambiente onde está sendo violento para ela. Então, ela acaba se afastando desses lugares. Então, é uma forma da gente reconhecer uma pessoa se ela sofre bullying. Por que que se eu ia tanto num lugar, eu gostava tanto de frequentá-lo, e a partir de um momento eu acabo retirando esse lugar do meu convívio. Então, alguma coisa de estranho tem. E aí a gente pode começar a analisar se está ocorrendo algum caso de bullying. A outra forma da gente descobrir é quando a pessoa começa a viver isolada dos amigos, que é a mesma coisa como se a gente adora andar em grupos, né? Nós jovens, nós adultos, em qualquer faixa etária da nossa vida, a gente gosta de andar em grupos. E a partir do momento que a gente começa a se isolar desses grupos, é porque alguma coisa de errado está acontecendo. Ou a gente já não se sente mais bem naquele grupo, ou a gente está recebendo algum tipo de violência que acaba afastando a gente. Da mesma forma como a pessoa começa a apresentar tristeza, ansiedade, aflição, sente-se deprimida, aquelas, aqueles, aquelas características que a gente vê muito em jovens, né? Quando acontece alguma coisa dentro de um grupo, o jovem fica em casa, ele não quer sair, e aí ele começa a ficar deprimido, se tranca no quarto, e aí também é uma forma de identificar. Apresenta também agressividade, porque a partir do momento quando uma pessoa, às vezes, ela começa a sofrer aquele bullying desencadeado, vai até que ela acaba querendo reagir. Por exemplo, se eu sofro bullying todo dia na escola, vai chegar um momento que ou eu vou parar de ir para a escola, ou eu vou ter que encarar o problema, né? Que é, como às vezes a gente pensa, encarar o problema e tentar resolver. E aí acaba se tornando que a pessoa, muitas vezes, ela se torna violenta, porque ela vai querer resolver o problema na força da mesma forma como ela recebe. Então, tipo, ela recebe de um lado e do outro lado ela dá o troco da mesma forma como ela recebeu. E ela começa a desenvolver essa agressividade. Muitas vezes parece assim que o fulano era quietinho e de repente, de uma hora para outra, ele se transformou numa pessoa violenta. Assim, geralmente essa mudança de postura de uma pessoa calma para uma violenta está atrelada a algum tipo de violência que ela está recebendo, porque ela já começa a querer externalizar isso que ela está vivendo e reproduzindo. É como aquilo que a gente está acostumado a ver do Paulo Freire, que o opressor, o oprimido, acaba querendo se tornar o opressor de tanto ele receber as violências, né? E aí ele vai querer repetir, reproduzir. Essa pessoa começa a reproduzir também ideias negativas sobre ela, tipo, eu não presto, eu não sirvo, eu não vou servir para nada, eu não sou nada útil para a sociedade porque eu só recebo coisa ruim, ninguém gosta de mim. Então a pessoa começa a achar que ela não é suficiente. E isso está atrelado à questão de problemas psicológicos, depressão, ansiedade. A gente conhece um pouco sobre isso. E quando é na escola, a criança começa a apresentar baixo rendimento escolar, porque ela já não quer ir para a escola. Ou então ela chega na escola, ela se sente isolada, ela não tem amigos, assim, muitas vezes para fazer trabalhos, não tem para socializar. Então, o fato de ir para a escola não é só ir e estudar, tem todo um contexto, toda uma socialização que estão diretamente ligada com o desenvolvimento da aprendizagem do aluno. E se ele não se dá bem, por exemplo, nas relações sociais, ele pode não se dar bem nas relações, nos resultados educacionais dele. E da mesma forma como é uma das mais assim, visíveis da gente reconhecer quando uma pessoa está sofrendo bullying, vindo da escola, por exemplo, é quando a criança chega em casa, o jovem chega em casa com pertences perdidos ou roubados, roupas rasgadas, materiais desorganizados, aí um forte indicativo para a família de que alguma coisa de errado está acontecendo. E aí a gente deve se perguntar qual é o perfil dessas vítimas, como é que elas por que elas são escolhidas, né, para sofrerem esse tipo de violência. E eu destaco aqui algumas dessas características. Por exemplo, as vítimas mais comuns são aquelas que não se enquadram no padrão pedido pela sociedade. Por exemplo, é uma pessoa que pode ser impopular, porque ela
não anda com os mais descolados, com os mais famosos. Então, por ela ser uma pessoa impopular, ela acaba recebendo um- uma visibilidade maior das pessoas que são populares. Por exemplo, o fulano ele não se mexe com a gente, então a gente vai meio que sacanear com eles. Muitas vezes isso acontece. Leva-se em conta para realização desse tipo de violência, leva-se em conta muitas vezes as características físicas das pessoas. Se ela é muito alta, se ela é muito baixa, se ela é muito mais cheia, se ela é muito mais magra, se ela é muito mais escura, por exemplo, a cor da pele, ela influencia bastante. E, como tu disse, o cabelo, que é uma das formas de bullying assim, mais frequente na escola, principalmente relacionada às meninas. E tem também por conta de etnia, por conta da economia, porque a condição financeira da pessoa ela também pesa, né? Então, se a pessoa ela tem um nível financeiro mais alto e a outra mais baixa, ela tem assim como se fosse uma não é necessariamente que ela vai cometer bullying, mas há uma certa diferenciação que na hora às vezes pesa quando eles estão num processo de círculo de amizade, né? Muitas vezes isso pesa na hora de, de praticar o bullying. E é importante também destacar essa questão da popularidade, como eu falei, que uns mais populares eles acabam cometendo mais bullying enquanto os menos populares. Sempre os menos populares são as pessoas que mais recebem o bullying nas estatísticas. Tu falas nesse contexto escolar, né? Isso, na escola. Falando desse ambiente escolar, o Denison deixou um comentário aqui também. O Denison, ele disse assim: eu sofria muito bullying na escola quando eu era criança por conta de ser gordinho. Sofri muito, tinha dias que eu não ia para a escola. E encaixa aí justamente com isso que tu está falando, né? A característica física, a reação que ele tinha, encaixa perfeitamente com o que tu acabaste de dizer, Sim. né? Muitas vezes a pessoa, quando ela é mais gordinha, ela não é muito ligada aos jogos, por exemplo. Então, sempre quando o estudante ele participa dos jogos, ele é mais ativo nas aulas de educação física, nos jogos da escola, ele recebe uma atenção muito maior da escola. E aqueles que não fazem parte desse grupo, eles acabam recebendo uma atenção menor, inclusive dos colegas. E aí tem uma chance de sofrer muito mais bullying. E aí, Assim, como que a gente pode reconhecer quem comete esses atos? Reconhecer os agressores, no caso. sim. Como eu tava falando, é o oposto do que eu acabei de falar, que eram como a gente reconhece os agredidos, né? Mas os agressores, eles têm uma característica. Por exemplo, eu destaco que as crianças que são criadas em um ambiente onde não tem uma base familiar unida, essa criança ela tem uma probabilidade bem maior de cometer bullying, porque ela não tem um acesso a uma educação em casa, onde os valores vão ser repassados. Então, famílias que são separadas, onde existe muita briga, então a criança acaba reproduzindo essas violências que ela vê em casa, na escola, com outras crianças, porque ela acha que a violência é uma forma de poder, né? E aí ela acaba usando desse meio para poder se achar superior ou mais forte dentro da escola. Porque, tipo assim, ela apanha em casa, por exemplo, então é uma criança que sofre uma violência. Então, quando chega na escola, ela acaba querendo bater ou agredir, humilhar os outros colegas para tentar se sentir superior. Isso na escola, em qualquer outro meio da sociedade. A gente reconhece também que essas pessoas, muitas vezes, como eu já falei, elas já foram vítimas de algum tipo de violência. Então, por serem vítimas, elas acabam sendo as agressoras. São pessoas com condição financeira, muitas vezes sociocultural diferente. Elas podem ter uma condição financeira muito elevada e isso acaba criando uma soberba, ou então muito inferior, e isso acaba criando um sentimento de rejeição, de inferioridade e acaba decorrendo, então, se transformando em um tipo de violência. Destaco também que são crianças que possuem características físicas diferentes, elas podem ser crianças ou pessoas que têm uma postura física muito maior do que as outras.
Por exemplo, na escola, a gente, não sei se vocês percebiam, assim, sempre aquelas crianças que são muito maiores, elas se sentiam machonas, mais fortes, então elas queriam humilhar as crianças que eram menores, que eram mais fraquinhas, por exemplo. Então, tem essa diferença também. E são crianças, são jovens, são adultos que têm ou tiveram um desempenho escolar inferior aos outros. Porque ao não conseguir se desenvolver dentro da escola, então encontravam algum meio de querer se sobressair. Se desenvolver, eu digo assim, no nível de desenvolvimento escolar. Não tiravam notas boas ou não conseguiam entregar os trabalhos a tempo. Então, isso acabava fazendo com que essas crianças, já que não se saíam bem nas atividades escolares, tentassem se mostrar de alguma outra forma. E aí acabam utilizando da violência. Isso a gente vê fora da escola. Eu acabo citando muito a escola por ter tido uma rotina, né, escolar recente, mas a gente vê isso fora em outros ambientes. As pessoas, quando elas não conseguem se sair, por exemplo, bem numa atividade, elas acabam querendo humilhar a outra de algum tipo de violência física ou psicológica. Então, ela encontra um meio de querer sair, sempre se sentir melhor que o outro, né? Por mais que isso não seja verdade. São pessoas traumatizadas psicologicamente, como eu falei, tem um histórico de violência na família, na vida, então acaba externalizando isso com as pessoas que acabam convivendo com ela posteriormente. Eu vou ler mais um comentário aqui que a Carmen deixou. Ela diz assim: sofri bullying quando era criança, pois eu era magérrima. E eu falava para todo mundo, mas ninguém acreditava em mim. Defendia estudando horrores para compensar. Isso eu vejo que acontece muito no caso da vítima ter essa defesa, né, de procurar se defender estudando e ainda assim os agressores ficam com raiva porque às vezes a vítima ela tem notas elevadas, ela é inteligente, ela se destaca nesse sentido, né, na escola e os agressores ficam com raiva aí que eles perseguem mesmo, né? Eles querem dar continuidade a algum tipo de violência. Se eles não conseguem violentar a pessoa, por exemplo, por não tirar notas boas, então eles vão violentá-la porque ela é realmente estudiosa. Então eles vão sempre encontrar uma forma de perseguir a pessoa. E aí que entra o papel do espectador, que é a pessoa que não violenta e que não é violentada, é a pessoa que apenas circula no mesmo ambiente que essa realidade está acontecendo. E qual o papel dessa pessoa? Ela ajuda a melhorar a situação ou ela ajuda a piorar a situação? Porque, como tu falou no início da live, a gente costuma ouvir muito essa questão do isso não é bullying, isso aí é mimimi, isso aí é coisa de criança mesmo, faz parte do amadurecimento, a pessoa tem que enfrentar essa situação para poder para poder crescer, né, enquanto pessoa. E eu estava fazendo uma pesquisa e eu vi que até na década de 70 a sociedade ela não reconhecia o bullying. Ela não tinha o bullying como uma forma de violência. E essa foi uma pesquisa feita pela revista super interessante. Então, tem uma fonte, né? E a gente pode ver que a década de 70 ela não é tão longe, né? A gente não está tão longe dessa década. Então, faz pouco tempo que a gente começou a reconhecer o bullying enquanto violência. E isso resulta no que a gente estava falando ainda há pouco, que as pessoas elas acabam não reconhecendo. Porque sempre tem aquela conversa, porque no meu tempo as pessoas me apelidavam, falavam do meu cabelo, falavam da minha altura, e todo mundo levava isso numa brincadeira. Mas essa levava numa brincadeira, acontecia muito tipo de outros problemas que às vezes a gente nem sabia que a pessoa tinha, porque ela própria não reconhecia que ela estava sofrendo uma violência, né? Então, é muito bom hoje a gente já poder identificar, já poder ajudar as pessoas. E aí que a gente tem que ter uma postura enquanto observador. Principalmente nós que somos educadoras, educadores que trabalhamos com jovens, com criança, com adolescente. E a gente tem muito assim essa função de reconhecer o bullying, de intervir, de criar mecanismos de proteção tanto para a vítima quanto para o agressor.
Porque, de certa forma, o agressor, ele pratica a violência, mas ele também é uma pessoa que ele é violentada de alguma forma por conta de todo aquele histórico que a gente acabou de ver anteriormente. E o agressor, ele não é um agressor à toa. O agressor, ele sempre tem um porquê, né? Por mais que a gente não queira, muitas vezes, entender o lado do agressor, mas ele tem um porquê dele praticar aquilo. Então, é importante também a gente dar uma atenção para o agressor e também porque se a gente não identificar por que o agressor está fazendo isso, a gente nunca vai encontrar a raiz do problema e poder resolver. Eu vejo aqui que as pessoas, elas geralmente não relatam o sofrimento. Alguém falou aí, parece que eu li, que sofria bullying e não contava para ninguém. Acho que foi tu que leu aí, não foi um comentário que a pessoa teve vontade de... Depois, Não, inclusive, quero até dar uma fala sobre isso. Pode continuar. ela acaba sofrendo bullying, mas ela não conta para ninguém, então ela só recebe a violência e ninguém ajuda. Então, essa pessoa que não conta para ninguém é justamente a pessoa que os espectadores devem tentar identificar. Porque é uma pessoa que só internaliza. Se ela só internaliza, em algum momento isso vai prejudicar a vida dela, principalmente na forma psicológica. Deixa eu ler um comentário aqui do Denis, só um minuto, Edir. Ele diz assim: já vi casos na época do cursinho que um grupo de amigos excluía outra pessoa por conta de ser branco e outros serem pardos. Como é conviver com esse tipo de situação dentro de um ambiente escolar? Eu acho que essa já foge um pouco do assunto bullying, né? Já é uma discussão racial, no caso, e essa questão é um debate muito mais amplo, uma questão que no momento não nos cabe. Mas, assim, toda forma de exclusão não é saudável, toda forma de desrespeito não é saudável, né? Então, deixa eu ver se tem mais algum comentário. O Ranier tá dizendo assim: quem faz bullying tem problema consigo mesmo. Ele tenta diminuir alguém que consegue fazer algo que ela não consegue alcançar, como no caso dos estudos. Exatamente, Ranier. É o que a gente acabou de dizer. E tem o professor Rômulo Rodrigues. Ele está falando que o tema é um tema de grande repercussão. É um tema muito bom de se falar que geralmente não se fala, né? E que bom que a gente está tendo oportunidade hoje de falar sobre isso. Pode continuar, Ednilson. Se algum comentário que chamou a atenção, pode falar também. Tá bom. Eu vou comentar um pouquinho sobre as consequências do bullying. Porque a gente falou muito da questão de quem são os agressores, quem são a vítima, como é que se configura o bullying. Mas é importante a gente saber quais são os prejuízos que o bullying traz para a vida das pessoas. Porque muitas vezes a gente descobrindo os prejuízos, a gente acaba querendo evitar, porque a gente vê que são prejuízos realmente muito que devem ser considerados. Não é qualquer coisa. Se fosse qualquer coisa, não seria um assunto tão necessário, né? Tão atual. Então, eu vou citar algumas consequências do bullying para a gente poder refletir um pouco sobre o que essa violência ela pode causar na vida das pessoas. Uma dessas consequências é, como eu falei ainda há pouco, a questão do isolamento. A pessoa ela acaba querendo se trancar em casa. E todo mundo sabe que nós somos seres humanos e nós precisamos manter relações, tanto com a família quanto com os amigos. Uma pessoa que ela sofre bullying diariamente, ela evita ter relações porque ela acha que todo tipo de relação vai trazer algum prejuízo para a vida dela. Eu não quero me relacionar com amigos porque uma hora eu vou me decepcionar porque eles vão me ferir de alguma forma. Não quero me relacionar com a minha família porque a minha família não entende. Eu sofro dentro de casa e a minha família não consegue identificar isso. Eu não quero me relacionar com os professores não me dão suporte, não me dão apoio. Então, a pessoa se isola. E esse isolamento, ele causa danos psicológicos, como a gente já falou, dificuldade de desenvolver os laços principalmente. Além de desenvolver depressão, desenvolver ansiedade, síndrome do pânico, a pessoa não começa a ter um surto só porque ela vai precisar sair ou precisar apresentar um trabalho, precisar ir numa entrevista de emprego. Então, qualquer tipo de relação com o mundo externo causa um efeito muito grande e muito contrário ao que a gente espera normalmente, né? As pessoas que sofrem bullying.
É, fora os outros traumas, que tem vários tipos de traumas ligados aos problemas psicológicos. Desenvolve o comportamento violento, como a gente explicou ainda há pouco, e essa pessoa começa a procurar válvulas de escape para tentar se esconder do bullying, se livrar desses sentimentos, dessas coisas ruins, de toda essa carga emocional que ela acaba sofrendo. E essa válvula de escape muitas vezes é o álcool e as drogas. Então, são outras coisas muito mais prejudiciais para a vida da pessoa, porque para se livrar de uma violência, ela acaba encontrando outras formas de violência contra si próprio e isso só vai gerar uma bola de neve que vai prejudicá-la ainda mais. E aí eu trago três relatos, três momentos históricos que aconteceram, que são resultados da prática de bullying e que a gente pode observar por que as pessoas tiveram, por exemplo, essas atitudes. Desses eventos foi o massacre de Columbine, que aconteceu nos Estados Unidos, onde 2 jovens entraram numa escola e atiraram dentro dessa escola, na qual tiveram 13 pessoas mortas e 24 feridas. E quando foi feita a investigação, a causa desse massacre ter acontecido foi porque as pessoas sofriam bullying na escola quando estudavam. O outro massacre, os 2 outros massacres que eu trago como exemplo aconteceram no Brasil, que foi o de Realengo, em 2011, no qual uma pessoa matou 13 pessoas e deixou outras 22 feridas, e o outro aconteceu em Suzano, já em 2019, bem recente, onde um homem e um adolescente, eles entraram na escola e efetuaram disparos e conseguiram matar 10 pessoas e deixaram 11 pessoas feridas. Então, e tudo isso é resultado, é, é como se fosse um efeito dominó, né? Uma coisa vai levando a outra, e até levar nessa situação extrema que é a questão do massacre, do suicídio e dessas violências que levam à morte. É algo muito recente, né, Edi? Eu acho que quem está aí assistindo deve lembrar. Foi algo que impactou, assim, o Brasil inteiro. E as pessoas perguntavam, né, por que que ele fez isso? E depois as reportagens, né, revelavam o motivo daquilo. Foi uma consequência do bullying sofrido no passado. E eu acho que foi até importante destacarem isso, porque a imprensa destacar esse motivo, porque as pessoas passaram, acredito eu, a se atentarem mais, a Sim. se ligarem mais. Caramba, olha o que o bullying é capaz de fazer, né? Uma coisa que aconteceu lá atrás, o cara refletiu aqui na frente. Então, é muito importante a gente tá atento, né, às notícias. E porque muitas vezes essas pessoas, elas são nossos próprios colegas. A gente não sabe quantos dos nossos Tem colegas mais só tem, tem essa questão dentro de si e que muitas vezes acaba prejudicando todos os demais, né? Por conta de coisas pequenas que a gente muitas vezes colabora, se a gente evitasse essas coisas pequenas, uma coisa bem maior não aconteceria. E é por isso que é importante o papel do educador, porque o educador dentro da escola, ele é o responsável por identificar, né? Principalmente por conscientizar as crianças, por criar um diálogo dentro da sala de aula, dentro da escola. E o educador, não só o professor, mas também o educador que está em casa, que é o pai, a mãe, o educador que está na igreja, que é o padre, o coroinha, a pessoa lá que ministra algum tipo de relação entre os grupos, o educador que está na rua diariamente, porque todos nós somos educadores quando se fala em questão de bullying, né? Todos nós podemos conscientizar uns aos outros para não praticar certo tipo de violência. Então, nós temos esse papel. Aí eu trago aqui uma lei que foi promulgada em 2015 pela então presidente Dilma Rousseff, que é a Lei 13.185, de novembro de 2015, que ela é basicamente um programa de combate ao bullying. E esse programa ele está relacionado com a conscientização, com o diálogo e o acompanhamento e o apoio aos familiares das pessoas que sofrem vítimas e das pessoas que praticam o bullying. Porque, como eu falei, assim como as pessoas que são violentadas, elas devem receber o apoio, as pessoas que violentam, elas precisam também ser identificadas e receber o apoio.
E essa lei, ela faz com que as pessoas que praticam bullying... Núbia, Caiu lá. Só um minuto, gente. Um probleminha que aconteceu com a Ednise. A gente aguarda ela voltar. Deixa eu ver se tem algum comentário. J Paraense comentou aqui. Madu. É a Madu. Boa noite, Madu. Boa noite, Madu. Boa noite, Jota. Então, enquanto a Ednilze lá, eu posso continuar aqui, já que ela estava falando sobre as consequências que o bullying pode gerar na vida da sua vítima, né? Caramba. Caiu? Oi, gente, tá tudo bem? Caiu? Vamos dando um retorno aí. Tá ok? Alguém pode dizer se tá normal ou se caiu? Tá normal? Então, gente, enquanto a Edi verifica o que pode ter acontecido lá na rede dela, eu vou continuar falando um pouquinho. Uma das consequências que a vítima do bullying pode sofrer, algo que pode gerar na vida dela é a questão da timidez, né? E é algo aí que eu me identifico. Eu cresci me tornei uma pessoa muito tímida e deixa eu só chamar a Edi aqui para ver se ela volta. E aí eu cresci uma pessoa muito tímida e isso foi uma consequência do bullying na minha vida. Eu já tinha falado isso na live anterior. E aí uma questão que eu vim trazer hoje, né? A minha mãe, ela era uma pessoa que ela não sabia das situações que eu passava. Ela veio saber no decorrer do projeto, assim. E ela ficou meio que indignada, assim, como que tu nunca me contaste, como que eu não sabia. É justamente por isso, porque a gente acaba internalizando, né, e a gente sofre, a gente prefere sofrer sozinha e se esconde e acumula todo uma, uma sequência, assim, de traumas e dores e a gente se fecha. Hoje eu já posso dizer que eu melhorei bastante, e já me sinto um pouco melhor para falar sobre o assunto. Mas, no caso, nem sempre as pessoas têm essa oportunidade, né? Então, deixa eu comentar. Deixa eu ler um pouquinho aqui dos comentários. Rony Ferreira, boa noite, Rony. Ele fala assim: na questão, quem pratica o bullying precisa de receber apoio. A ação tem justificativa? Se eu estiver errado, me corrija. Rony, a Heidi, ela acabou de falar sobre isso. Ela disse que geralmente a pessoa que pratica o ato do bullying, ela muitas vezes já sofreu bullying. Ela muitas vezes ela sofre, ela externa coisas que ela passa dentro da casa dela, dentro, é, não sei, no âmbito escolar. De alguma forma ela vai externar isso para uma outra pessoa e muitas vezes de forma agressiva. Então, no caso, tem um porquê, tem uma justificativa. J. Paraense. Como podemos ajudar as pessoas que sofrem? Tá que a Edi vai responder e ela tá pedindo para eu chamar aqui de novo. Que bom que ela voltou. Só um minuto, deixa eu chamar a Edi. Obrigada a você, Rony. Madu falando. Oi, Fad.
como podemos ajudar as pessoas que sofrem bullying, principalmente essas pessoas que não demonstram. Oi, Edi, tudo bem? Tá me vendo? Tô vendo. Tá boa? Tá. Tá, vamos continuar aqui. Caiu aqui na internet. Ainda não apareceu pra galera. Eu tô no outro dispositivo aqui vendo que não apareceu ainda a tua imagem. Mostra aí. Tá, peraí. Espera só mais um pouquinho. Aí, Edi, a gente vai prosseguir um pouquinho para a pergunta, para a gente caminhar para o fim, porque eu estipulei mais ou menos 1 hora de tempo e a gente está se aproximando. Tá bom? Tá bom. Tá aparecendo já? Então, a Edi voltou, graças a Deus. Estão me perguntando aqui, Edi, cadê? Como podemos ajudar as pessoas que sofrem bullying, né? Principalmente as pessoas que não demonstram que estão sofrendo bullying. Aí, no caso do o que os familiares podem fazer para ajudar. Isso é algo que já pode responder. Conseguiu ouvir, Edi? Pode? Oi? Não, Não ouviu? não consegui ouvir. Tá Não, me ouvindo agora? mais ou menos. Então, tu pode ir falando como que a gente pode fazer para ajudar as vítimas, no caso, os que não demonstram. Eu vou escrever. Tá me Tá, ouvindo? tô te ouvindo agora. Tá Então falhando tá. meu áudio aí? Não, tá ok teu áudio. É só tu que não tá me ouvindo mesmo. Entendi? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Então, a gente já tá caminhando pro fim e algumas pessoas estão perguntando o que a gente pode fazer para ajudar as vítimas do bullying. Combater, né, o bullying. Tá ouvindo? Fadiane? Tô ouvindo. Só um momento. Tá? A gente pode conversar com as pessoas tá, e tentar entender as suas reclamações e também as suas sugestões. A partir do momento que a gente entende, compreende as suas reclamações, a gente acaba inferindo se essa pessoa ela está sofrendo bullying ou não. E aí, a partir das sugestões dela também a gente pode identificar se o bullying está presente na vida dela de forma negativa. Negativa, assim, eu digo agindo nela mesmo, né? Sendo uma forma de violência contra a própria pessoa. Que o bullying, de forma alguma, ela é positiva para as pessoas. Da mesma forma, a gente pode estimular as pessoas a informar os casos, porque se a pessoa não se sente acolhida, ela não vai querer falar e, por conseguinte, não vai ter como a gente ajudar. A gente tem que encontrar uma forma de deixar essa pessoa à vontade para poder fazer suas reclamações e a gente poder ajudá-la de alguma forma. E também reconhecer e valorizar a atitude dessas pessoas. Quando elas conseguem denunciar o bullying, quando elas, por meio de seus colegas, elas acabam também fazendo com que essas pessoas não pratiquem o bullying. Então, pequenos atos das pessoas, elas devem ser valorizadas para que se tornem atos maiores. Porque se a gente não levar em consideração um momento de coragem que a pessoa consegue falar que ela está sofrendo bullying, essa pessoa nunca mais vai querer se expor e aí fica difícil de ajudá-la. Sim. Da mesma forma, é importante criar um conjunto de regras de disciplina dentro do grupo, dentro da escola, dentro do ambiente que estão se relacionando. Isso ajuda muito a estabelecer regras, estabelecer normas de convivência para que o bullying não faça parte do ambiente. E, por fim, é importante a gente interferir. Aconteceu um caso de bullying, a gente não deve ficar esperando, porque eles vão conseguir resolver, porque não, a gente identificou o bullying, a gente deve interferir. Se somos professores, devemos interferir. Se somos colegas, devemos interferir. De qualquer forma, se a gente viu que uma pessoa está sofrendo bullying, a gente não deve ficar parado, porque quem fica parado é conivente. Quem não faz nada também está conivente
está sendo conivente com a violência que está sendo praticada. Eu queria saber, assim, Vinha, quanto educadora, o que a gente pode fazer? Enquanto educadora, eu vejo que nós devemos ser capazes de identificar o bullying, de ser capaz de conscientizar os nossos estudantes, os nossos grupos, de dialogar com essas pessoas, de conseguir demonstrar para os nossos alunos, para os nossos colegas, que o bullying ele é prejudicial e se o educador, que é a pessoa que muitas vezes é o espelho de uma turma, espelho de uma pessoa que está formando a sua integridade, essa pessoa ela tem que dar também os bons exemplos. Nós somos exemplos para muitas pessoas, então a nossa postura diz muito. Então a gente, por meio das nossas atitudes, nós devemos também mostrar o quanto é necessário combatermos o bullying. Eu falo isso porque certa vez eu tive um professor que ele foi conivente com os meus colegas quando eles praticaram bullying comigo. Então, esse foi o momento onde eu me senti muito desrespeitada, não só pelos meus colegas, mas pelo meu professor, que era a pessoa de quem eu esperava o respeito, esperava que tomasse uma atitude, e foi a pessoa que simplesmente riu e contribuiu para que a violência continuasse. Então, isso afetou muito negativamente a minha vida e superei depois porque a gente tem que encontrar uma forma de superar, mas me marca muito. Inclusive, assim, o episódio de bullying que eu mais tenho rancor, assim, sofrimento quando eu lembro, porque realmente me afetou bastante. E era justamente quando eu esperava uma intervenção e eu não tive essa intervenção. Então, eu acho que o que mais me afetou não foi a prática da violência em si, foi a negação e o não ter recebido ajuda nesse momento. Sim. Aí a gente volta na questão também, por mais que a gente esteja falando do educador, a gente volta também à questão do observador, né? De quem assiste e não faz nada. Muitas vezes ri, não faz nada, encerra por ali mesmo, não é? Com certeza. E eu sempre penso assim, em relação à minha postura, que por ter sofrido, assim, por ter sentido na pele a negligência, eu tento muito me colocar como a figura da pessoa que está sofrendo. Sempre, se eu ver uma situação, eu vou tentar pensar, e se fosse eu, enquanto estudante, enquanto pessoa que sofre a violência? Como eu gostaria de que as pessoas reagissem vendo eu sofrer tal violência? Então, uma forma também da gente interferir enquanto educador, se colocar no lugar de estudante. Eu acho que, assim, Pessoa. que resume tudo é a questão da conversa, né? Acho que para o educador intervir, para ele entender, identificar, é necessário a conversa. Para a família identificar, é necessário a conversa. Para o espectador também, que assiste tudo acontecer, até ele chegar na vítima, é necessário a conversa. E nessa situação de conversa, a gente entende que é importante se colocar no lugar do outro. E eu falo assim, não só da situação do bullying, mas eu falo em diversas situações para a sociedade, assim, hoje em tudo que eu falo, tudo que eu penso, eu me lembro, não, é importante a gente se colocar no lugar do outro, né? E assim, então, eu vejo que muita gente ainda não. Oi? Que foi? Tá travando? Continua. Ai, desculpa, pensei que tivesse travando. Pode. Eu vejo que muita gente Eu ainda vou, não teve esse start, assim, caramba, eu preciso me colocar no lugar do outro, né? Tá ouvindo, Edi? e a questão da família, que muitas vezes a família ela acaba se tornando uma grande contribuidora no sentido da violência contra a pessoa, porque por ser família, ela acha que pode fazer tudo com o indivíduo. Ah, eu posso chamar de gordo, eu posso chamar de feio, eu posso chamar de o que eu quiser, porque é da minha família. Eu não tem que aceitar porque é da família. Não, isso é família, e por ser família é que deve respeitar. Então,
Tem também essa questão do papel da família na formação da pessoa, né? Na formação do caráter, do respeito. E é muito Muitas vezes, importante quando a pessoa tem um berço familiar de, de respeito, de bastante bem configurado, assim, enquanto formadora de opinião, formadora de caráter. muitas vezes a família acaba não praticando bullying, mas acaba colaborando para o sofrimento daquela vítima que é vítima de bullying, né? Sim. A Madu tá Aí a fazendo família muitas vezes. só um minutinho, a Madu tá fazendo uma pergunta. Ela diz assim, gente, eu acho que essa vai ser a última pergunta que a gente vai poder responder, que a gente já está caminhando para o final, tá bom? A Madu diz assim, no caso de uma pessoa adulta que reproduz o bullying com adultos e crianças, e mesmo já tendo sido repreendido, não muda o comportamento. Existe possibilidade de denúncia ou alguma medida a ser tomada? Sim, com certeza. Porque é constitucional o direito da pessoa de ter o respeito da outra, né? Então, se a pessoa, a partir do momento que ela começa a desrespeitar de forma incisiva, tendo todos os outros meios dela mudar e ela continuar realizando o fato, ela pode sofrer danos judiciais, sim. É um dever, é um direito da pessoa que sofre a violência buscar a reparação desses danos. E essa reparação pode ser de forma uma punição judicial mesmo, um processo, pode até levar realmente à prisão da pessoa que comete o bullying, a violência de forma repetitiva. Porque, se eu não me engano, um artigo que fala a respeito da difamação, da calúnia, da própria questão do cyberbullying, que a pessoa ela pode ser punida se ela expor fotos íntimas, se ela ficar expondo, criando fake news. A fake news, por exemplo, ela a pessoa pode sofrer responsabilidade por conta desses atos. Ó, eu vou ler o último comentário, gente, porque a gente precisa encerrar a live. O Rony está dizendo assim: nessa questão da interferência, aceitar e não aceitar ajuda, aju, aceitar ajuda acontece muito. O que fazer diante de uma situação como essa, quando esperamos tal atitude para a solução e a mesma não acontece? É a questão do que aconteceu com o teu professor, né? Que a gente esperou, que tu esperavas uma atitude dele e tu não tiveste, né? Sim. Nesse caso, a pessoa, acho que assim, é muito difícil de dizer assim qual é que vai ser a medida necessária, porque no meu caso, eu simplesmente guardei aquilo comigo e não comentei com mais ninguém por um bom tempo. Eu deveria ter ido na coordenação, falar sobre a falta de empatia do meu professor, a omissão da, da ajuda, por exemplo. Deveria ter feito isso, mas O por ideal seria vergonha, por por ajuda, né? medo, o, ide o ideal seria procurar a coordenação, por exemplo, da escola, no meu caso. Mas eu simplesmente fingi que não tinha acontecido diante dos meus colegas, porque se eu demonstrasse que aquilo tinha me afetado, seria uma forma deles também quererem ficar reproduzindo, né? Porque meio que se eu ignorasse, eles também iriam esquecer, então logo passaria. Foi o que eu utilizei como método de superar. E eu só consegui falar sobre o que aconteceu depois de muito tempo. Então ficou aquele trauma. Eu não contei para ninguém, mas eu ficava com aquilo na mente. Então acho que é sempre bom a gente conseguir expor para alguém, de alguma forma, um familiar, porque só prejudica só com a gente mesmo. Gente, eu acredito que esse assunto ele é muito amplo, ele é muito bom da gente sentar e conversar. Eu tenho aprendido demais é, com os conteúdos que eu tenho pesquisado para postar, para publicar para vocês, com os conteúdos que eu pesquisei para poder
apresentar o projeto, para convidar as meninas e conversamos e tal. Eu tenho aprendido muito, muito mesmo. E que bom que a gente está tendo essa oportunidade de conversar, volto a repetir. Que bom, e é um assunto muito amplo, mas que infelizmente a gente não consegue falar tudo em pouquíssimo tempo, né? Eu agradeço demais, demais, demais a Edi de ter topado esse desafio, né? É, Agradeço aos meus parceiros da Cribas Soluções, Carmen Ribas, Ranier Rocha, Priscila Costa, que tem incentivado o desenvolvimento, né, do projeto. E agradeço também, principalmente, a Secretaria de Cultura do Estado do Pará, juntamente ao Movimento de Emaús, que é quem tem apoiado, né, o nosso projeto, que comprou a nossa ideia de falar sobre o assunto, de apostar no que a gente tinha para mostrar, no que a gente tinha para dizer, né? Então, esses são os meus agradecimentos ao Ian, que gravou o nosso vídeo, né? Ao Bento também, que me ajudou me tranquilizando nas lives, divulgando conteúdo, né? Então, agradeço a todo mundo que esteve presente na live, a todo mundo que compartilhou as publicações de alguma forma. E eu estou muito feliz, gente, muito feliz, porque isso sempre foi um assunto que mexeu muito comigo e eu nunca falei sobre. Então, essa oportunidade de falar está sendo muito importante. Edi, meu coração, assim, é todo teu. Muito obrigada. Se quiser agradecer, falar alguma coisa, finalizar, fica à vontade. Obrigada, Fadiane. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar comentando sobre um tema que é tão importante, poder fazer parte do teu projeto, um projeto tão gigante que tu encarou e está dando conta do recado. E não me surpreende, porque eu sei que tu é uma pessoa, uma profissional muito maravilhosa, muito capacitada e esse teu trabalho é um pontapé inicial para vários outros que eu tenho certeza que tu vai desenvolver e que vão ajudar muito mais pessoas a comentarem sobre temas delicados como o bullying, a se expressarem de uma forma mais libertadora, eu digo assim, porque quando a gente conversa sobre um tema tão necessário, a gente acaba se libertando de muitas neuras que a gente traz com a gente. Eu falo isso por conta de ser um tema que foi bastante pertinente durante a minha vida até aqui. Então, agradeço muito a oportunidade e sempre que quiser contar com a minha colaboração, estarei sempre disposta a contribuir. Agradeço as pessoas que participaram, os meus amigos, as colaborações. Estou muito grata. Peço desculpa pela falha, pela minha saída e pela minha volta meio maluca assim. Mas não podia ser muito diferente, né, Fadinha? De meio maluca Mas mesmo. estou muito grata. Obrigada, Obrigada, Edi. Fadinha. Obrigada a todo mundo que está aí. Eu vou encerrar. E vão acessar o meu canal no YouTube, tem vídeo no IGTV, vão lá, leiam os conteúdos e se informem sobre esse tema. Muito obrigada a todos pela conversa, tá? Até a próxima. Beijo.